Olá! O Censo Escolar de 2012 revelou um crescimento em comparação ao ano anterior, de 11,2% no total de alunos com necessidades especiais incluídos no ensino regular. Este número se refere ao ensino fundamental, que inclui o ciclo de alfabetização. Mas como as escolas e os educadores têm se preparado para garantir o direito à aprendizagem de todos esses alunos, especialmente quando falamos sobre o ensino da matemática? Este é o tema do Salto para o Futuro de hoje, um programa da TV Escola, o canal da educação. E neste início de programa, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados, Carlos Roberto Viana, professor da Universidade Federal do Paraná. Está conosco aqui também Rosane Aparecida Favoreto da Silva, técnica pedagógica de educação especial e inclusão da Rede Estadual de Educação do Paraná. E Cláudia Segadas Viana, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada por esse programa, por estar aqui para fazer esse programa. Eu acho que a gente tem duas coisas aqui, né? Duas questões, dois campos da educação muito importantes, né? Uma é a educação matemática e a outra é a educação inclusiva. O que é específico, né, desses dois, que vai unir esses dois campos para que a gente possa mostrar ao professor que nos assiste ou qualquer outro espectador que esteja nos acompanhando do que é específico do trabalho da educação matemática na educação inclusiva. Queria começar pelo Carlos, que também é o consultor dessa edição, né, Carlos? Obrigado. Obrigado pelo convite e pela presença dos nossos convidados. Olha, o que é específico, vamos falar primeiro do que é comum, não é? O que é comum é que nós vamos desenvolver os mesmos conteúdos que nós trabalhamos na escola regular, no caso da educação inclusiva. Agora, específico é o atendimento às necessidades de comunicação. Eu acho que se o professor favorecer, usar os recursos que a escola dispõe para que a comunicação ocorra, e a comunicação entendendo daí as necessidades de um aluno que é cego, de um aluno que é surdo. Então, nós não vamos olhar para essa questão específica da cegueira ou da surdez, e sim o que ele faz, o que ele demanda para comunicar e para aprender. Então, a nossa preocupação como professor é ensinar o aluno e que ele aprenda, né? Então, daí, na matemática, nós vamos daí ter as coisas que nós nos preocupamos com todos os alunos. Então, por exemplo, aprender usando jogos, aprender usando materiais, aprender de maneira coletiva, em grupo. Então, isso faz muita diferença para todos os alunos, em particular daí para aqueles da educação inclusiva. Legal isso que você falou, porque é importante que o professor que nos assiste, assim, não é olhar para as questões específicas da deficiência, ou seja, da cegueira, ou seja, da surdez. É olhar para como essas pessoas, né, da educação inclusiva podem aprender dentro desse processo. Eu acho essa diferença aí, né, ter esse olhar bastante importante. Queria ouvir a Cláudia também nesse sentido, né, quando estamos falando de educação matemática para a educação inclusiva, do que a gente está falando também do ponto de vista de formação desse professor, olhando a matemática para a educação inclusiva, né? O que isso requer desse professor que está ali, não só na sala de aula regular, como também, e a gente vai falar bastante disso aqui no programa de hoje, das salas de recursos multifuncionais. São professores que têm que trocar muito, né? Eu já tive em algumas salas e vi a importância dessa troca, né? A formação, o que exige desse professor? De alguma forma, o contato com essas necessidades, com esse olhar voltado para o público-alvo, que pode ser distinto do que ele vai esperar encontrar na sala de aula, quando for ensinar. Eu acho que ele já ter passado, seja na universidade ou seja em algum outro curso de formação de professor, por isso. Eu estava lembrando uma vez que eu passei um questionário a professores e perguntei se eles tinham algum aluno com alguma necessidade especial, alguma deficiência, dentro de sala de aula, e como é que eles souberam. E lembro que um disse que o seguinte, que ele tinha um aluno surdo e ele soube na hora de fazer a chamada. Porque chamavam, ninguém respondia, chamava, ninguém respondia, no final das contas os outros
colegas chegaram ali e não está respondendo porque ele não ouve. Então, quer dizer, esse professor foi uma surpresa para ele, porque quando ele chegou na escola, ninguém avisou a ele que tinha um aluno surdo na sala dele. Então, ele vai ter que ter um olhar mais atento a esse aluno, que não significa, de forma alguma, que não vai disponibilizar o mesmo conteúdo. Ele tem que dar acesso com qualidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, no caso, como eu atuo na licenciatura em matemática, eu acho que é importante para os alunos ou terem palestras ou terem algum tipo de experiência que seja uma forma de estágio em que se depare com uma experiência desse tipo. Isso que você falou é importante também, obviamente, porque o professor não deveria chegar até a sala de aula e saber disso. Tem todo um processo anterior, né? De coletivo, pedagógico, da escola, para que isso se dê com qualidade, como você apontou. Né? E não o professor saber de uma maneira assim tão surpresa, né? E abrupta. Queria ouvir a Rosane também, no sentido mais do ponto de vista, já que é específico, do ponto de vista legal. Né? Já viajei muito pelo Brasil e vejo muitos professores ainda, e gestores também, com muitas dúvidas, dizendo, olha, chegou um aluno aqui para mim, encaminhado ou matriculado, mas eu não tenho condições, né? Eu precisaria de uma sala específica. Enfim, do ponto de vista legal, do direito à aprendizagem, isso não é proibido, né? Não se pode negar o acesso à matrícula de uma criança com deficiência. Que mecanismos são esses para garantir não só o direito à aprendizagem, mas também o direito da escola, que a escola tem, de oferecer essa educação com qualidade para esse aluno? Certo. É verdade, Bárbara. Então, essa é uma questão que realmente, na nossa experiência, na nossa caminhada, a gente tem observado que é comum que alguns professores, né, digam, eu não estou preparado, né? Eu não quero, porque às vezes o professor até quer, mas ele não sabe como lidar com isso, né? Então, assim, é um direito do aluno, né, de estar matriculado no ensino regular e, além de ser um direito, né, do aluno, isso está previsto na lei, que diz, né, que o aluno deve estar matriculado no ensino regular, né, e com uma complementação ou suplementação desse ensino, né, no atendimento educacional especializado, que daí entra as salas de recursos que você comentou. Né? Quais leis que são essas? Tem várias. Por exemplo, o atendimento educacional especializado está previsto já na Constituição de 1988. Né? Agora, uma mudança assim, estrutural, conceitual, que vem acontecendo de uns anos para cá, é com o documento de Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, né, do MEC, que vem, né, organizar a educação especial e vai dizer, olha, a educação especial não é um sistema paralelo de ensino, é uma modalidade de ensino, ela perpassa todos os níveis. Né? Que já foi, né? Já tivemos esse momento da educação especial ser à parte, né? Isso. Já tem algum tempo que o Brasil está no movimento de inclusão no ensino regular, né? Sim. E aí, para tudo isso, temos aí alguns avanços e algumas questões ainda a avançar também, né? Então, assim, para esses professores, né? Não estou preparado, o que a gente diria para eles? Né? Olha, então vamos nos preparar, né? Então, nós temos que pensar o que os nossos alunos precisam. Então, dessa forma, eu preciso pensar que se eu não sei, eu vou me aproximar daquele professor do atendimento educacional especializado, que é aquele profissional que tem esse conhecimento específico, que vai poder desenvolver um trabalho articulado e vai poder me auxiliar na minha prática, né? Então, nesse sentido, esse trabalho do atendimento educacional especializado nas salas de recurso não é um trabalho de um professor sozinho, né? Não é um trabalho da escola, é um trabalho de uma equipe, né? E esse professor da sala de recurso, ele vai conversar com esse professor do ensino regular. Então, ele vai tanto buscar informações, como orientar esse professor em como proceder. Porque, assim, o que não pode é você pensar só nos aspectos clínicos, né? Só nas questões do que o aluno não consegue fazer por conta das limitações biológicas, mas pensar assim, como que esse aluno pode aprender? Né? O que ele pode fazer para que consiga ter acesso aos conteúdos escolares da mesma forma que os outros? Por exemplo, no caso dos alunos surdos, a professora Cláudia
comentou que o aluno surdo, né, não escutava a chamada, a professora chamava, então foi aí que ela, né, descobriu que ele era surdo. Como ele não escuta a chamada, ele também não escuta os conteúdos escolares. Sim. Então, o que nós precisamos pensar? O surdo ele precisa de uma língua, né, que ela não é oral auditiva, mas ela é uma língua, né, uma modalidade espaço-visual, que para o surdo, essa experiência visual, ela é muito importante, é o canal dele de aprendizagem. Então, o que esse aluno surdo precisa é que nós, né, nós demos condições para ele, para que ele possa ter acesso. E aí entra a questão da diferença de língua e não da deficiência biológica do dele. intérprete. Eu quero até voltar com esse assunto com você, mas antes eu tenho um convite especial a você. Visite a nossa página na internet, lá você encontra entrevistas exclusivas com educadores, pode interagir com outros professores no fórum e ainda tem à sua disposição uma publicação eletrônica com textos sobre os temas em destaque aqui no programa. E se você quiser dar a sua opinião e discutir este tema nas redes sociais, use a hashtag Salto para o Futuro. Não deixa de visitar não, hein? Bom, Carlos, eu queria dar continuidade um pouco ao que a Rosane estava comentando, na verdade, porque você está fazendo parte do grupo que está discutindo o PNAE para a matemática, né? Rosane tocou numa questão importante, que é o direito à aprendizagem. Essa discussão está muito, né, está central aí, se eu não me engano, nas ações do PNAE, porque era o que ela estava dizendo, se o aluno tem surdez, vai para uma sala de aula regular, ele não escuta a chamada, ele não vai ouvir os conteúdos. E assim, durante algum tempo foi assim, se seguia. Olha, ele não aprendeu porque ele não ouvia, a gente não pode fazer muita coisa. Hoje, essa discussão está central no direito de aprender, porque esse aluno tem o direito a aprender. Não é isso? Como é que vocês estão discutindo essa questão do direito a aprender? Não é só aprender de qualquer jeito, é aprender com qualidade também no pacto. Eu acho que isso muda bastante a maneira como você encara a relação da escola, a relação professor e aluno. Em geral, uma postura mais tradicional, o professor acha que ele vai lá e ele ensina, ele fala sem parar as coisas que ele tem que falar, o que o professor se sente muito à vontade sempre falando, sem se preocupar se aquela pessoa que está ali está aprendendo alguma coisa, se aquilo está significando, é significativo, é interessante para aquela pessoa. Isso de um ponto de vista. Então, pessoal, de outro lado, se você pensar o aluno na condição social dele, você tem que dizer o seguinte, olha, num país gigante como o Brasil, as pessoas com graus variados, né, de inclusão social, as pessoas têm direito a aprender. Quando você quer assegurar o direito a aprender, então o grau de investimento, o grau de importância do professor cresce, certo? Então, a preocupação é assim, nós temos que assegurar que as pessoas tenham direito, os seus direitos assegurados, né? E como que nós fazemos isso pensando na aprendizagem? Bom, uma coisa que nos afeta diretamente em relação à educação inclusiva, não é? Então, o direito de aprender do aluno surdo, do aluno cego, é o mesmo do aluno que não tem essa deficiência. Sendo assim, como que nós, da escola, vamos prover isso? Como que nós vamos dar essas condições? Como que nós vamos nos comunicar e favorecer a aprendizagem desses alunos? Essa é a preocupação. E aí entra o intérprete de Libras. E aí, por exemplo, no caso do aluno surdo, como a Rosane estava falando, tem essa questão. O aluno tem direito a ter um intérprete, porque o professor, de modo geral, ele não sabe se expressar em Libras. Então, para o aluno surdo, a língua de aprendizagem é a Libras e não a leitura labial, como muitos pensam. Então, a lei assegura isso, né? Que haja na sala um intérprete que vai mediar a comunicação entre o professor e os conteúdos para aquele aluno surdo. Isso é fundamental. Que outros elementos ou que outras questões também são importantes para que a escola tenha, né, para que ela possa oferecer essa educação de qualidade? Bom, tem a questão dos alunos poderem ter locomoção fácil na escola. Então, tem as questões físicas da escola, que tem que ser
bem Você está falando do ponto de disponibilizadas. vista arquitetônico, E né? arquitetônico, Rampa, banheiro, Uhum. etc. Tem a questão de número reduzido de alunos na sala. Caso haja algum aluno com algum tipo de deficiência, tem que ter um número reduzido de alunos para que o professor possa trabalhar bem. Uma coisa é trabalhar com um número 40 alunos numa sala de aula, tendo um aluno surdo, por exemplo. Então, isso dificulta muito. E eu estava lembrando aqui, além de intérprete, por exemplo, no caso do surdo, o direito que um aluno cego tem a ter um livro em braille, o mesmo livro que é utilizado no restante da turma, não um outro tipo de livro, o mesmo livro. Existe a dificuldade, às vezes, de transcrição. Por exemplo, transcrever uma figura, transcrever um gráfico. Os livros em braille transcritos se tornam imensos, mas esse aluno tem um direito. Então, são alguns elementos que eu lembrei agora. Eu já pude acompanhar umas gravações, tem também outros mecanismos. Algumas escolas já possuem, né? Quando já há mais investimento ali da rede. O DOSVox também, O que é um DOSVox, programa, que é gratuito. né? Que é gratuito, né? Gratuito, inclusive. A tecnologia assistiva ela tem auxiliado muito a pessoa com deficiência, né? Não só os cegos, mas, enfim, os alunos com deficiência física, deficiência intelectual, né? Então, para os cegos, por exemplo, o MacDaisy, ele é um livro acessível, né? O aluno tem acesso àquele livro, tem o MacDaisy, ele é vocalizado, né? Então ele vai ler, vamos dizer assim, o livro para o aluno cego, né? Então você pega o DVD que o Mac distribui para as escolas, você coloca no seu computador e o MacDaisy faz essa leitura. Então o aluno tem acesso, né, a esse livro e a livros didáticos também. Inclusive no site do Benjamin Constant tem livros didáticos para serem baixados, né, disponibilizados para todos. Isso. O que é legal você está falando também, a gente já fez um programa aqui sobre tecnologia assistiva e pode parecer que só o que é tecnologicamente falando, né? E você pode ter uma tecnologia ali criada. Eu me lembro de uma escola, de uma professora que criou a partir daquele escorredor de pratos para uma criança que tinha uma baixa visão. Ela criou um escorredor de pratos, o escorredor de pratos era o apoio para aquele material que a criança precisava ler mais próximo, né? Isso é muito interessante, a escola entender que é óbvio que o aparato tecnológico é importante, mas você pode ter alguma ideia que pode virar uma tecnologia assistiva, né? Sim, inclusive para os alunos com deficiência física, né, as pranchas de comunicação são muito importantes. E o professor ele deve construir essa prancha junto com o aluno, né? Ele vai ver qual o que o aluno precisa. Ele precisa se comunicar. Então, muitas vezes, o aluno com deficiência física, ele não tem a fala. Além do comprometimento motor, tem o comprometimento da fala. Então, o que acontece? Ele precisa se comunicar com o mundo. O menino é inteligente, está aprendendo, está escutando tudo que o professor está falando, mas ele não consegue se comunicar, interagir nem com o professor, nem com os demais alunos. Então, daí nós precisamos criar mecanismos para que esse aluno se comunique, para que ele escreva, vamos dizer assim. Então, você não pode pensar nisso em termos de uma avaliação homogênea. Então, você tem que pensar, o meu aluno não tem a escrita funcional. Como eu posso fazer para avaliar esse aluno? Como que ele vai fazer para se comunicar comigo, né? Posso Claro. Então, são dois comentários. Assim, o primeiro diz respeito a essa questão, que a tecnologia assistiva ela é útil para o caso dos alunos que têm necessidades especiais, mas essa tecnologia, o professor, em posse dela, pode usá-la com todos os alunos, com proveito para todos. Então, aí você não cria mais as diferenças de que a tecnologia é para o aluno cego ou tal. Então, aquele aparato serve para o aluno que não é cego, serve para o aluno que não é surdo. E o professor, a segunda coisa é essa, o professor da classe regular, ele ganha quando ele aprende as coisas que são usadas na sala de recursos. Então, essa interação, ela acontece não só em benefício dos alunos, mas em benefício do próprio professor em ampliar o seu leque de recursos didáticos, né? Acho que isso é importante.
Estava lembrando de uma experiência que a gente teve que era para ensino, utilizava o cadeado. Era um problema que tinha um cadeado e tinha que mexer com o cadeado com 3 números. E para os alunos deficientes visuais, a gente criou um cadeado com copos de plástico. Com copos de plástico que travavam. Criou-se um mecanismo, os alunos da licenciatura mesmo fizeram esse cadeado, de forma que eles pudessem girar os números em braille ou com letras ampliadas, né, com os números ampliados e tal. E foi dado numa turma de ensino regular também o mesmo exercício. Foi dado no Instituto Benjamin Constant, numa turma de ensino regular. E a professora achou que então não precisaria do cadeado para eles resolverem esse problema. E quando ela viu, eles estavam pegando o próprio cadeado que eles tinham do armário da escola para poder ajudar a resolver o problema. Então, estava lembrando que você estava falando, como é que essa história de... Às vezes a gente acha que aquele material vai ser necessário somente para esse aluno, e, no entanto, os outros alunos se beneficiam do uso do material. Isso que ele comentou também em relação ao professor da sala de aula regular e o professor da sala de recursos multifuncionais, eu já tive a oportunidade de ver em algumas escolas como isso é produtivo mesmo, para ambos, né? Para ambos, para a escola como um todo, mas para ambos, porque se essa troca acontece, de fato, né, tem um ganho para todo mundo, né? Como é que você vê essa questão da troca? E além disso, para a aprendizagem do aluno, porque eu me lembro da professora de sala de recursos falar assim, olha, quando eu vejo que ele está com uma dificuldade específica que era a alfabetização, não a alfabetização matemática, né, o domínio da língua, da escrita, eu vou lá e falo o que é específico aqui que ele não está conseguindo avançar e troco com a professora da sala de aula regular. Eu achei, né, é óbvio, parece um pouco óbvio, mas isso, se não acontecer, essa aprendizagem do aluno não se dá, né? Como é que você vê essa relação, Cláudia? E também a formação para isso, né? Esse professor da sala de aula regular necessariamente precisa de uma formação específica ou nessa troca já está se dando a formação continuada? Bom, eu acho que não adianta que o professor da sala de aula regular ele não vai, talvez, ter uma formação em tudo que ele precisa. Pois é, mas eu acho que eles reclamam muito, né? Tudo eu vou fazer tudo? Não, né? Não. Em algum momento... Não. Mas ele tem que ter uma boa vontade muito grande. Sim. Qualquer professor tem que ter... Se ele entra numa sala de aula acreditando que ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir mesmo. Isso vai valer sempre. Quando a gente entra numa sala e fala, todos os alunos aqui são burros, por exemplo, a gente infelizmente ouve isso, às vezes, claro que aqueles alunos, a expectativa do professor é muito baixa. Então, o professor tem que acreditar que vai aprender para que consiga ajudar os seus alunos. Agora, com o caso de fazer uma formação específica para, já está lá com o professor da sala de aula, ele está até ajudando o outro a enxergar com esse olhar, né? Porque eu fico imaginando que muitos professores têm um drama também, um dilema. Isso. Vamos olhar para o lado deles também. Eu vou ter que fazer um curso específico sobre, aí vou fazer um curso específico para alfabetização, aí vou fazer para alfabetização matemática, aí vou... É claro que, se fosse possível, é bom a gente aprender o tempo inteiro. Esse leque todo, acho que não consegue. Mas não é possível, né? Por exemplo, Libras. Tem gente que acha que vai aprender Libras em um semestre. Isso não é verdade, de jeito nenhum. Então, mas existe essas salas, que antigamente eram salas de recursos, né? São as AEs. E, no caso, tem um professor ali que tem um preparo melhor. Então, esse diálogo é essencial. Embora não é o papel da AE repetir o que está se fazendo em sala de aula. Porque, senão, o que esse aluno está fazendo em sala de aula? Não adianta um aluno estar ali em sala de aula esperando ele aprender depois. Qual é o papel Isso não da é inclusão. Sala, então? Qual é o papel da sala de recurso? O que é complementar? Vocês falaram em algum momento aqui. Isso, mas complementar em que sentido, então? Aí a gente pensando mais na alfabetização matemática. É complementar, no caso dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e suplementar, no caso dos alunos com altas habilidades, né? Então, quando você pensa em complementar, vamos dizer assim, o que eu posso dar para o meu aluno que ele não tem lá na escolarização dele, né? Então, ali no momento que ele está tendo aula, está no primeiro ano, então, ele não está tendo condições, né? Estar em igualdade com os outros para aprender. Então, o que ele precisa? Aí entra o professor da sala de recursos para articular
com o professor da sala de aula comum e complementar a escolarização dele. Então, por exemplo, no caso dos alunos surdos, vamos dar um exemplo prático aqui, né? Os alunos surdos. O que o aluno surdo não tem? Língua de sinais lá na escolarização, certo? Então, e o aluno surdo não nasce sabendo a língua de sinais. Então, é um papel, né, do AE fazer com que o aluno adquira a língua de sinais, com que ele melhore sua língua de sinais, porque a criança pequena, ela precisa interagir na sua língua para conhecer conceitos, vocabulários, ter conhecimento de mundo, né? Elaborar hipóteses, enfim. E isso uma língua proporciona. E lá no AE, este é o local para que a gente possa desenvolver essa ação. Outra coisa, se a língua de sinais é a primeira língua desse aluno, ele precisa de metodologias de segunda língua para aprender o português. Então, aí entra também o trabalho do professor do AE. Né? Então, é uma complementação, não são só essas coisas, né? Mas são coisas assim, são eixos básicos para que o aluno possa, né, estar em condições de igualdade com os outros. Avançar nessa aprendizagem, né? Uma coisa também, Bárbara, que gostaria de falar, nós comentamos, né, sobre o intérprete aqui, nos primeiros anos do ensino fundamental, então é importante que o aluno surdo tenha um intérprete, mas muitas vezes ele não sabe a língua dele, ele não sabe a língua de sinais para que ele possa, né, se beneficiar com o intérprete em sala de aula. Porque muitas vezes a criança nasce, né, numa família de ouvintes e os pais não conhecem a língua de sinais e nem sabem da importância dessa língua para esse aluno. Então, a escola deve, né, incentivar para que esse aluno aprenda essa língua, colocar esse aluno em um ambiente linguístico, né, em Libras, e esse ambiente é a sala de recurso. Né? Ali na sala de recurso, de preferência com um professor surdo, né, que ele possa trocar, que ele tenha um referencial linguístico adulto. Então, isso para a criança é essencial, o brincar ali na sua língua, o conversar na sua língua, contação de histórias na sua língua. Né? Então, aí entra o AE, de muita importância, para que ele possa aprender a sua língua e ter o intérprete em sala de aula. Queria dizer isso, porque assim, nesse contexto, a matemática ela não é um caso à parte. A matemática está ali dentro. Então, se você desenvolve as práticas de comunicação, então você está no contexto de jogos e brincadeiras. Para os alunos das classes regulares, a gente então desenvolve matemática usando materiais, usando jogos, certo? Ali nesse contexto, então no caso do aluno surdo, os jogos, as brincadeiras, as histórias que eles contam, a Chapeuzinho Vermelho surda, então essas histórias específicas, as coisas de matemáticas, as formas geométricas, a contagem, as indicações de número, surgem ali dentro. Então, uma grande dificuldade, por exemplo, né, para o caso de um aluno surdo, é que a criança chega na escola, ela já tem uma referência numérica de dizer, 11, 12, é 10 mais 2. Essa justaposição que acontece pela linguagem de 12, 13, 14, para o aluno surdo isso não tem, porque ele não tem a experiência de ouvir isso. Então você diz assim, esse aluno ele chega com um atraso. Sim, o atraso não é da competência do aluno, o atraso é da falta de experiência linguística. Não é da capacidade cognitiva isso, não dele, é do fato dele não ter essa interação. Isso. Já que vocês começaram o programa dizendo, olha, eles vão aprender, as crianças com deficiência, entrando na escola regular, têm o direito de aprender e vão aprender como todos os outros alunos. Agora, tem questões específicas e uma delas é a disponibilização de materiais também específicos. Que materiais são esses, Cláudia? Bom, existem os materiais já existentes. Você trouxe alguns hoje aqui, né? Vamos mostrar. Esse daí, na verdade, não é mas de material criado. Mas explica pra gente o que é, então. Não, isso aí era um exercício que os alunos tinham que observar uma sequência. O triângulo, quadrado, hexágono, não era para séries iniciais, era para um 6º ano. E tinham que dizer depois qual era o 8º, o 10º, o 12º elemento da sequência, observando
a sequência desenhada era um livro didático comum e tinha esse exercício. O que estava no livro didático era o desenho. Então, o que se fez? Criou-se uma placa em EVA, que é super barato, fez o mesmo desenho que estava no livro didático e passou-se para alunos cegos exatamente o mesmo exercício. Então, eu trouxe esse material, na verdade, para mostrar como é que se pode adaptar com baixo custo, não precisa ter nada muito especial. Foi dado o mesmo exercício para os alunos da mesma forma. E daí em diante eles tinham que prever qual era o 70º elemento e etc. Você trouxe outro aqui também, que é essa o plaquinha, geoplano. né? O geoplano Esse é muito usado. O geoplano não é adaptação, é isso? Não, esse geoplano, quer dizer, o professor pode construir em EVA, por exemplo. A gente já estava até conversando antes, uma experiência que ela tinha construído, tal. Esse não é, o geoplano é muito usado no ensino regular, nas aulas de ensino regular, não precisa ser nada. Deveria ser até mais usado, porque é muito interessante. Pode ser usado para ensino de geometria. Eu aqui criei rapidamente, assim, no caso falando de simetria, criei um eixo, um triângulo, um retângulo. Eles tinham que criar a figura simétrica. Pode ser usado para ensino de área, de perímetro, para formas geométricas, simplesmente, quando o aluno está introduzindo a geometria, para sistema de numeração, por exemplo, você passa aqui, quer fazer 9 mais 5, então você estipula esse eixo que vai ser o eixo das unidades, da dezena, aí você amarra os elásticos aqui, depois o elástico aqui, e aí cada 10 passa uma linha de barbante, ou qual linha, qualquer coisa assim. Por exemplo, se usar isso aqui para cegos, não vai ser esse o geoplano usado, porque tem prego de madeira. Então isso pode machucar um pouco, né? O dedo. Então vai ser com pontas mais arredondadas. Você pode criar aí também outro material que seja mais, né, sensível, menos agressivo, vamos dizer assim. É muito barato, tá? Também de ser feito. Esse aqui foi feito, no caso. Tem a hipótese de você usar aquelas placas que são furadinhas e você engata pinos, né? Então você aproveita. Então tem professor, eu confio muito na improvisação do professor para usar esses, eles fazem muitas adaptações. E tem esse outro aqui que você trouxe também, que é bom você mostrar, que é um pouquinho maior, né? A escala Cusinet, né? As réguas Cusinet, a escala Cusinet. A régua Cusinet está aqui, ela tem... Bom, você pode fazer várias coisas com ela. No caso, por exemplo, se você estipula, você pode trabalhar desde ordenação, tamanho, com quantas dessas aqui de madeira você completa essa verde, quantas são necessárias dessa verde clara para completar a verde escura. Se você quiser trabalhar com a ideia de número, você pode estipular que isso aqui, por exemplo, é o 1, então quem vai ser o 2, 3 até o 10, como é que a gente vai operar com esses números. Já se você quiser mais adiante trabalhar com fração, você vai estipular que essa é a unidade e os outros vão ser decorrentes dessa. Então, o número de múltiplos divisores, o número de atividades que pode se criar com a régua Cusinet, inúmera. Existem essas de madeira, que são vendidas até em papelarias, mas mais caras, é claro, um pouquinho. E muitas escolas têm, e às vezes não se sabe, estão em armários. Já dei cursos de formação para professores em escolas, que depois a gente foi abrir o armário da escola e lá tinham as réguas. Agora, pode ser criada também essas réguas com emborrachado. Eu já vi venderem, por exemplo, o conjunto todo por R$10. Eu não trouxe, eu queria, mas posso falar rapidamente, nas coisas existentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com geometria, com a criança, a gente começa a gerar com espaço e depois vai para o plano, planificando aquelas formas espaciais. Então, eu estava lembrando uma vez que a gente trabalhou justamente com um grupo de alunos bastante heterogêneos, com deficiência motora, deficiência intelectual, etc. A gente pediu para eles trazerem de casa caixa de pasta de dente, caixinha de guardar objetos, e eles trouxeram esses elementos todinhos, e aí a gente começou a nominar o cubo, o paralelepípedo. A gente botava para os alunos cegos massinha nos vértices, de forma que eles pudessem identificar e dar nome, vértice, aresta, e etc.
E é interessante que eles começam a fazer associação, muito importante a criação de analogias. Então, quando, por exemplo, para tentar lembrar do nome cubo, lembrar de algum elemento que eles já tenham conhecido antes e que eles mesmos tenham, por exemplo, trazido para a sala de aula. Uhum. Bárbara, eu gostaria de... Você está me ajudando aí hoje? Nada. Falar de material, uma coisa, né? sobre o material que a Cláudia falou, que é o seguinte, o professor, às vezes, ele diz, a gente dá muito curso para professores e ele diz assim, isso não tem na minha escola, ou isso é muito caro. Então, vou dizer assim, direto para o professor que, olha, procura que na escola tem. Esse material, assim, há muitos anos, né? E isso uma deixa para a gente falar desses livrinhos, porque, assim, há muitos anos o MEC envia uma gama muito ampla de material para as escolas. E o que acontece é assim, às vezes o material é recebido por alguém que não sabe o que vai fazer com ele e deixa num armário. Eu já vi material até em banheiros. O material fica no banheiro, daí alguém vai e põe outra caixa em cima e daí aquilo fica lá. Então, eu digo para os professores, olha, procura na escola. Esse é o caso dos livros, os acervos que o MEC tem enviado há muitos anos. Infelizmente, a gente sabe ainda que existem escolas que recebem a mala de livros, a questão dos livros e tal, e ainda guarda dizendo a criança vai estragar porque se manusear, né? Esse é um tipo de pensamento que todos precisam desconstruir, todos, né? Mas muito, jogar isso no lixo, esse pensamento, que tem que jogar no lixo mesmo. Porque se não foi feito para usar, vai ficar feito para quê? Para pegar poeira no armário, né? Eu concordo com você, que acho que existem ainda escolas, infelizmente, que ainda não se deram conta de que materiais, né, eles não são os donos do material, né? Os donos são os alunos. Os né? livros, esses livros... Esses livros, por exemplo, eu queria que Rosane comentasse por que esses livros, você trouxe esses livros para mostrar. Sim. Esses livros, né, Quem Vai Ficar com o Pêssego, né, e Usando as Mãos, são livros que fazem parte dos acervos complementares, né, do MEC, do PNLD, e eles são enviados às escolas, né? São enviados para o uso, principalmente agora nessa formação, né, do PNAE, em linguagem e alfabetização matemática, eles estão sendo muito utilizados com as sequências didáticas, né? Então, os professores têm descoberto esses livros e então a gente, ouvindo a fala dos professores, nossa, a gente não sabia que tinha esse livro na escola, né? Então, agora eles estão descobrindo e estão usando e estão tendo resultados positivos. Então, por exemplo, usando as mãos, né? Então, com o desenho das mãos, né, o professor pode explorar, enfim, os múltiplos de 5, né, os numerais, e você pode desenvolver sequência didática não só com o aluno, né, com deficiência, como para todos os alunos, né? Sim. Então, todos os alunos podem se beneficiar. Por exemplo, se você usar um livrinho desse, que usa, né, tem as mãos. Isso para o aluno surdo, nossa, isso é muito importante, né, porque as mãos, eles têm uma relação com a mão, assim, por conta da língua, né, então uma relação muito grande. Então, um livro desse é muito importante. E Quem Vai Ficar com o Pêssego, você pode trabalhar grandezas e medidas, né, e tem, assim, explora os animais e que disputam quem que vai ficar com esse pêssego. E a partir daí eles começam a estabelecer quem pode mais, quem tem aquela medida, quem é maior, quem é menor. Na verdade, assim, o material do PNAE, a primeira parte, que é do ano passado de língua portuguesa, já explora isso, direciona para a formação dos cantinhos de leitura, sim, que é uma ideia que deu muito certo. Você vê isso agora nas escolas, com os professores, assim, felizes, descobrindo os livros que já estavam na escola. Então, no material deste ano, que é o de alfabetização matemática, nós prosseguimos na utilização dos mesmos livros, né? Então, não são livros de literatura diferentes para trabalhar a matemática. É sempre importante pontuar isso, porque a matemática ela está no mundo, no dia a dia. Então, nós aproveitamos os mesmos livros, por exemplo, esses que foram trazidos aqui, são usados no material de língua portuguesa e são usados também no material de matemática. Legal. Eu queria só comentar a questão anterior do guardado, porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu visitei uma escola em Minas
que tinha uma árvore do livro. E assim, foi tão empolgante em ver, exatamente porque já era o programa Alfabetização na Idade Certa, já tinham recebido os livros, montaram uma biblioteca tão interessante, mas eles não tinham um espaço. Então criaram uma hora da leitura embaixo de uma árvore com vários... Então assim, não tinha um cantinho para a aula, mas inventaram a árvore. Isso que as crianças manuseavam com tanto prazer, então por que não experimentar isso, né? De ver... Até para desconstruir aquela ideia de que criança não gosta de ler, eu dou, mas ele não lê. Não, mas né? os próprios professores têm descoberto isso assim com muita satisfação. Então, tem muito isso, né, de achar que as crianças vão estragar os livros. Às vezes estraga mesmo, mas isso faz parte daquela coisa do infantil. E os professores são muito zelosos, dizem assim, não, vai riscar, vai dobrar a folha, não. Mas as crianças acostumam-se com os livros. Sim. E daí os preservam. Agora, se elas nunca põem, não sabem nem para que serve. Mas a gente também não estraga quando lê um claro. livro, né? Eu não dobro um livro assim para ler deitado. Então, por que não vai, né, permitir? Eu acho legal falar disso. Queria falar também para a gente poder, é uma questão que não pode sair daqui, deixar da gente falar, que é a questão das salas de recursos multifuncionais. Eu visito muita escola e muitas vezes os gestores dizem assim, eu não sei como se eu tenho direito ou não tenho uma sala de recurso. Em que momento eu posso ter uma sala de recursos multifuncionais aqui na minha escola? Como é que isso funciona, Rosane? As salas de recursos multifuncionais, elas podem ser abertas, daí depende da necessidade, né, daquela escola, daquele município. Então, assim, toda escola, né, que tem alunos, né, que são público-alvo da educação especial, né, pode solicitar a abertura dessa sala de recurso, né. Para isso, no site do MEC, na seção do CECADI, né, lá tem disponibilizado um manual, inclusive essas informações todas estão no caderno do PNAE sobre educação inclusiva. Então tem um manual de orientação de como abrir essa sala de recurso, né? Porque isso está amparado pela resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução 04 de 2009, está também no decreto federal 7611 de 2011, que institui sobre esse atendimento. Então nós temos várias, né, normatizações que vão dizer, olha, o atendimento educacional especializado tem que ser ofertado. Inclusive, conforme eu já te falei, faz parte já vem na Constituição de 1988 dizendo que o aluno precisa desse atendimento para complementar sua escolarização, né? Então, o município pode procurar no site do MEC, lá ele vai ter toda a orientação de como proceder para abrir essa sala de recursos. Agora, eu já vi também uma escola como Polo. Então, naquela escola, eles só tinham, por exemplo, 2 crianças com deficiência, Sim. mas na região era muito grande. Então, aquela escola concentrou a sala de recursos multifuncionais e recebe no contraturno, né, os seus alunos das outras escolas. Isso também pode, essa organização pode acontecer. Pode, Bárbara, porque assim, algumas escolas tem um número pequeno de alunos, né, com deficiência, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho 2 alunos com deficiência intelectual. Então, você não vai abrir uma sala de recurso para 2 alunos, mas você tem a escola vizinha que ela tem uma sala de recurso, né, ou tem outros alunos, então vai uma ação de conversar, né, as escolas conversarem, o município, né, através da Secretaria Municipal de Educação, tomar, assim, enfim, as medidas necessárias, né, para que essa sala seja aberta. Então, daí, nesse sentido, essa escola se torna polo no município para atender esses alunos. Não pode, sim. E aí eu fico pensando, isso não impede também da troca do professor da sala de recursos com a escola que é vizinha. Isso não tem problema, né, Cláudia? Nenhum, né? Não tem nenhum impeditivo que esse professor converse com uma escola vizinha da sala de recursos. Não, de jeito nenhum. De jeito algum, né? Acho que o diálogo aí é a coisa mais importante. Né? E a boa vontade dele de procurar interagir com esse outro professor. Qual é o principal... Você queria comentar, Rosane? Desculpa, que o professor ele vai ter uma relação dos seus alunos de qual escola, né? Então, o professor vai fazer uma articulação com o professor, como a gente já disse, da sala de aula comum. Então, se esse professor está em outra escola, esse professor da sala de recurso, ele vai até essa outra escola para conversar com esse professor, né? Você faz um trabalho mais ou menos nessa linha. Você não é de sala de recursos, mas você, Sim. sendo da secretaria, você vai dar apoio Sim, à escola que tem alunos com deficiência. Como é que é esse apoio? Sim, então, esse apoio, por exemplo, vou pegar da sala de recursos que a gente está comentando, uma questão importante, né? A sala de recurso, ela não acontece no momento da escolarização, ela é no contraturno. Sim. Porque, como a gente já comentou,
a educação especial não é um sistema paralelo de ensino. Então, isso não pode substituir a escolarização. Então, isso é importante que os professores fiquem sabendo, porque é comum que em alguns municípios, esse aluno, vamos tirar aqui da sala de aula, porque ele vai para a sala de recurso agora, porque é ali que tem o professor especialista que vai poder atendê-lo. Não, ele vai para a sala de aula regular no contraturno que ele vai para o atendimento educacional especializado, para complementar. Tá? Então, ele não substitui, uma coisa não substitui a outra. Não seria educação inclusiva, né? Seria Na verdade, o sistema paralelo que ela estava dizendo, né? Aí, se eu não sei resolver, eu vou mandar para o outro que resolve. Exatamente. Né? Então, excluir, isso, vai excluir, incluindo. Você põe o aluno para dentro, para depois colocar para fora. Né? É mais ou menos nesse sentido. Uma coisinha da sala de recurso, a gente estava comentando dos materiais, né? As salas de recurso recebem do MEC material dourado, né? O material dourado é um material muito importante para trabalhar com matemática. Digo assim, não só com o aluno com deficiência, mas com todos os alunos da escola, né? Nós temos também outros materiais que o MEC encaminha para essas escolas, o Tangram, por exemplo, também caixinhas com Tangram, entre outros, né? Que pode ser utilizado pelos alunos, pelos professores da escola, enfim, para que esses alunos tenham acesso. Por exemplo, você vai trabalhar com um aluno cego, esses materiais que ele pode manipular, isso é muito importante, né? E muito mais do que vier na cabeça do professor que ele puder criar, construir materiais também, isso é importante. Bom, o papo está muito bom, mas infelizmente o programa está chegando ao fim, é uma pena, vou ter que encerrar essa conversa. Então, o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pelas presenças dos convidados. Carlos Roberto Viana, professor da Universidade Federal do Paraná e também consultor desta edição. Eu agradeço também a Rosane Aparecida Favorito da Silva, técnica pedagógica de educação especial e inclusão da Rede Estadual do Paraná. E a Cláudia Segadas Viana, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada também a você que esteve aqui com a gente. Até a próxima edição do Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau!